O que é a filosofia? Deleuze e Guattari. Página 242. Não parece que a literatura e particularmente o romance estejam numa outra situação. O que conta não são as opiniões dos personagens segundo seus tipos sociais e seu caráter, como nos maus romances, mas as relações de contraponto nos quais entram, e os compostos de sensações que esses personagens experimentam eles mesmos ou fazem experimentar em seus devires e suas visões. O contraponto não serve para revelar conversas reais ou fictícias, mas para fazer mostrar a loucura de qualquer conversa, de qualquer diálogo, mesmo interior. É tudo isso que o romancista deve extrair das percepções, afecções e opiniões de seus modelos psicossociais, que se integram inteiramente nos perceptos e nos afectos, aos quais o personagem deve ser elevado sem conservar outra vida. E isso implica num vasto plano de composição, não preconcebido abstratamente, mas que se constrói à medida que a obra avança, abrindo, misturando, desfazendo e refazendo compostos cada vez mais ilimitados segundo a penetração de forças cósmicas. A teoria do romance de Bakhtin vai nesse sentido, mostrando que Rabelais e Dostoiévski, à medida dos componentes contratuais, polifônicos e plurivocais, com um plano de composição arquitetônico ou sinfônico. Nota de rodapé, Bakhtin, Esthétique e Théorie du roman, Gallimard. Fim da nota de rodapé. Um romancista como Dos Passos soube atingir uma arte inaudita do contraponto nos compostos que forma entre personagens, atualidades, biografias, olhos de câmera, ao mesmo tempo que um plano de composição se alarga ao infinito para arrastar tudo para a vida, para a morte, para a cidade cosmos. E se retornamos a Proust, é porque, mais do que qualquer outro, ele fez com que os dois elementos quase se sucedessem, embora presentes um no outro. O plano de composição aparece pouco a pouco para a vida, para a morte, compostos de sensações que ele edifica no curso do tempo perdido, até aparecer em si mesmo com o tempo reencontrado. A força, ou antes as forças do tempo puro tornadas sensíveis. Tudo começa pelas casas, que devem todas juntar suas dimensões e dar consistência a compostos. Combray, o palacete de Guermantes, o salão Verdurin e as casas elas mesmas se juntam segundo interfaces, mas um cosmos planetário já está lá, visível ao telescópio, arruinando-as ou transformando-as e absorvendo-as no infinito do fundo. Tudo começa por ritornelos, cada um dos quais, como a pequena frase da sonata de Vinteux, não se compõe apenas em si mesmo, mas com outras sensações variáveis, a de uma passante desconhecida, a do rosto de Odete e das folhagens do bosque de Boulogne. E tudo isso termina no infinito, acho que no grande ritornelo, a frase do Septuor em perpétua metamorfose, o canto dos universos, o mundo de antes do homem ou de depois. De cada coisa finita, Proust faz um ser de sensação que não deixa de se conservar, mas fugindo sobre um plano de composição do ser. Seres de fuga. Exemplo 12. Não parece que a música esteja numa outra situação. Talvez mesmo a encarne com mais poder ainda. Diz-se, todavia, que o som não tem moldura. Mas os compostos de sensações,
Os blocos sonoros tampouco têm extensões ou formas enquadrantes que devem, em cada caso, se ajuntar assegurando um certo fechamento. Os casos mais simples são a área melódica, que é um ritornelo monofônico. O motivo, que já é polifônico, um elemento de uma melodia interveniente no desenvolvimento de uma outra e fazendo contraponto. O tema, como objeto de modificações harmônicas através das linhas melódicas. Essas três formas elementares constroem a casa sonora e seu território. Elas correspondem às três modalidades de um ser de sensação, pois a área é uma vibração, o motivo é um enlace, um acoplamento, embora o tema não fecha sem se descerrar, fender e também abrir. Com efeito, o fenômeno musical mais importante que aparece à medida que os compostos de sensações sonoras se tornam mais complexos é que sua clausura ou fechamento, por junção de suas molduras, de suas extensões, se acompanha de uma possibilidade de abertura sobre um plano de composição cada vez mais ilimitado. Os seres de música são como os seres vivos, segundo Bergson, que compensam sua clausura individuante por uma abertura feita de modulação, repetição, transposição, justaposição. Se consideramos a sonata, encontramos aí uma forma enquadrante, particularmente rígida, fundada sobre um bitematismo e da qual o primeiro movimento apresenta as seguintes dimensões: exposição do primeiro tema, transição, exposição do segundo tema, desenvolvimento sobre o primeiro ou o segundo, coda, desenvolvimento do primeiro com modulação, etc. É toda uma casa com seus aposentos. Mas é antes o primeiro movimento que forma assim uma célula, e é raro que um grande músico siga a forma canônica. Os outros movimentos podem abrir-se, notadamente o segundo, pelo tema e variação, até que Liszt assegure uma fusão dos movimentos no poema sinfônico. A sonata aparece então antes como uma forma cruzamento em que, da junção das dimensões musicais, da clausura dos compostos sonoros, nasce a abertura de um plano de composição. Deste ponto de vista, o velho procedimento tema e variação, que mantém a moldura harmônica do tema, dá lugar a uma espécie de desenquadramento quando o piano engendra os estudos de composição, Chopin, Schumann, Liszt. É um novo momento especial, porque o trabalho criador não mais versa sobre os componentes sonoros, motivos e temas, abrindo um plano, mas ao contrário, versa diretamente sobre o próprio plano de composição, para fazer nascer dele compostos bem mais livres e desenquadrados, quase agregados, incompletos ou sobrecarregados em desequilíbrio permanente. É a cor do som que conta cada vez mais. Passa-se da casa ao cosmos, segundo uma fórmula que a obra de Stockhausen retomará. O trabalho do plano de composição se desenvolve em duas direções que engendrarão uma desagregação da moldura tonal. Os imensos fundos da variação contínua que fazem enlaçar e se unir as forças tornadas sonoras em Wagner, ou os tons justapostos que separam e dispersam as forças, agenciando suas passagens reversíveis em Debussy. O universo Wagner, universo Debussy. Todas as áreas, todos os pequenos ritornelos enquadrantes ou enquadrados, infantis, domésticos, profissionais, nacionais, territoriais, são carregados no grande ritornelo,
um potente canto da terra, o desterritorializado, que se eleva com Mahler, Berg e Bartók. E, sem dúvida, o plano de composição engendra sempre novas cláusulas, como na série. Mas sempre o gesto do músico consiste em desenquadrar, encontrar a abertura, retomar o plano de composição segundo a fórmula que obceca Boulez, ou Boulez, traçar uma transversal irredutível à vertical harmônica, como a horizontal melódica, que conduz blocos sonoros à individualização variável, mas também abri-las ou fendê-las num espaço-tempo que determina sua densidade e seu percurso sobre o plano. Nota de rodapé, Boulez, notadamente Point de repère, editora Bourgeois Dessau, página 159 e segues. Penser la musique aujourd'hui, editora Gautier, página 59 a 62. A extensão da série em durações, intensidades e timbres não é um ato de clausura, mas, ao contrário, uma abertura do que se fechava na série das alturas. Fim da nota de rodapé. O grande ritornelo se eleva à medida que nos afastamos da casa, mesmo se é para retornar a ela, já que ninguém mais nos reconhecerá quando retornarmos. Composição. Eis a única definição da arte. A composição é estética e o que não é composto não é uma obra de arte. Não confundiremos, todavia, a composição técnica, trabalho do material que faz frequentemente intervir a ciência, matemática, física, química, anatomia, e a composição estética, que é o trabalho da sensação. Só este último merece plenamente o nome de composição, e nunca uma obra de arte é feita por técnicas ou pela técnica. Certamente, a técnica compreende muitas coisas que se individualizam segundo cada artista e cada obra. As palavras e a sintaxe em literatura, não apenas a tela em pintura, mas sua preparação, os pigmentos, suas misturas, os métodos de perspectiva, ou então os 12 sons da música ocidental, os instrumentos, as escalas, as alturas. E a relação entre os dois planos, o plano de composição técnica e o plano de composição estética, não cessa de variar historicamente. Sejam dois estados oponíveis na pintura a óleo. Num primeiro caso, o quadro é preparado por um fundo branco, sobre o qual se desenha e se dilui o desenho, esboço. Enfim, se põe a cor, as sombras e as luzes. No outro caso, o fundo se torna cada vez mais espesso, opaco e absorvente, de modo que ele se colore na divisão, e o trabalho se faz em plena massa sobre uma gama escura, as correções substituindo o esboço. O pintor pintará sobre cor, depois cor ao lado de cor, as cores se tornando cada vez mais relevos, a arquitetura sendo assegurada pelo contraste dos complementares e a concordância dos análogos. Van Gogh. É por e na cor que se encontrará a arquitetura, mesmo se é preciso renunciar aos relevos para reconstituir grandes unidades colorantes. E verdade que Xavier Delanglais vê em todo este segundo caso uma longa decadência que cai no efêmero e não se chega a restaurar uma arquitetura. O quadro se obscurece, empalidece ou se escama rapidamente.
Nota de rodapé, Xavier Delanglais, La technique de la peinture à huile, Editora Flammarion, Huguet, Traité de couleur, Editora Tríades, 902 a 909. Fim da nota de rodapé. E, sem dúvida, essa observação coloca ao menos negativamente a questão do progresso na arte, já que Langlais considera que a decadência começa já depois de Van Eyck, um pouco como alguns param a música no canto gregoriano ou a filosofia em Santo Tomás. Mas é uma observação técnica que concerne somente ao material, além de que a duração do material é muito relativa. A sensação é de uma outra ordem e possui uma existência em si enquanto o material dura. A relação da sensação com o material deve, pois, ser avaliada nos limites da duração do material, qualquer que ela seja. Se há progressão em arte, é porque a arte só pode viver criando novos perceptos e novos afectos como desvios, retornos, linhas de partilha, mudanças de níveis e de escalas. Deste ponto de vista, a distinção de dois estados, da pintura a óleo, toma um aspecto inteiramente diferente, estético e não mais técnico. Esta distinção não conduz, evidentemente, ao representativo ou não, já que nenhuma arte, nenhuma sensação jamais foram representativas. No primeiro caso, a sensação se realiza no material e não existe fora desta realização. Diríamos que a sensação, o composto de sensações, se projeta sobre o plano de composição técnica bem preparado, de sorte que o plano de composição estética venha recobri-lo. É preciso, pois, que o material compreenda ele mesmo mecanismos de perspectiva, graças aos quais a sensação projetada não se realiza somente cobrindo o quadro, mas segundo uma profundidade. A arte desfruta, então, de uma aparência de transcendência, que se exprime não numa coisa por representar, mas no caráter paradigmático da projeção e no caráter simbólico da perspectiva. A figura é como a fabulação, segundo Bergson, tem uma origem religiosa. Mas, quando ela se torna estética, sua transcendência sensitiva entra numa oposição surda ou aberta com a transcendência suprassensível das religiões. No segundo caso, não é mais a sensação que se realiza no material, é antes o material que entra na sensação. Certamente, a sensação não existe mais fora dessa entrada, e o plano de composição técnica não mais tem autonomia a não ser no primeiro caso. Não vale jamais por si mesmo, mas diríamos agora que ele sobe no plano de composição estética e lhe dá uma espessura própria, como diz Damisch, independente de qualquer perspectiva e profundidade. É o momento em que as figuras da arte se liberam de uma transcendência aparente ou de um modelo paradigmático e confessam seu ateísmo inocente, seu paganismo. E, sem dúvida, entre estes dois casos, estes dois estados da sensação, estes dois polos da técnica, as transições, as combinações e as coexistências se fazem constantemente. Por exemplo, o trabalho em plena massa de Tiziano ou de Rubens são polos abstratos ao invés de movimentos realmente distintos. Resta que a pintura moderna, mesmo quando se contenta com óleo e solvente, se torna cada vez mais na direção do segundo polo e faz subir e introduzir o material na espessura do plano de composição estética.
É por isso que é tão falso definir a sensação na pintura moderna pela admissão de uma plenitude visual pura. O erro vem talvez de que a espessura não precisa ser larga ou profunda. Pôde-se dizer em Mondrian que ele era um pintor da espessura, e quanto Serrault define a pintura como a arte de cavar uma superfície, basta-lhe apoiar-se sobre os vazios e os plenos do papel canson. É uma pintura que não mais tem fundo, porque o baixo emerge, a superfície é esburacável, ou o plano de composição ganha espessura enquanto o material sobe, independentemente de uma profundidade ou perspectiva, independentemente das sombras e mesmo da ordem cromática da cor. O colorista arbitrário. Não mais se recobre, faz-se subir, acumular, empilhar, atravessar, sublevar, dobrar. É uma promoção do solo, e a escultura pode tornar-se plana, já que o plano se estratifica. Não mais se pinta sobre, mas sob. A arte informal levou muito longe estas novas potências da textura, essa elevação do solo de Dubuffet. E também o expressionismo abstrato, a arte minimalista, procedendo por impregnações, fibras, folheados, ou usando a tarlatana ou o tule, de modo que o pintor possa pintar atrás de seu quadro, num estado de cegueira. Nota de rodapé. C.F. Christian Bonnefort, interview et commenté par Yves Alain Bois, macula 5 e 6. Fim da nota de rodapé. Com Hantai, as dobragens escondem à vista do pintor o que entregam ao olho do espectador, uma vez desdobradas. De qualquer maneira, e em todos estes estados, acho, a pintura é pensamento, a visão existe pelo pensamento e o olho pensa, mais ainda do que escuta. Rubem Demisch fez da espessura do plano um verdadeiro conceito, mostrando que o traçado poderia bem preencher para a pintura futura, função análoga àquela que foi a da perspectiva. O que não é próprio da pintura, já que Demisch reencontra a mesma distinção no nível do plano arquitetural, quando Scarpa, por exemplo, rejeita o movimento da projeção e os mecanismos da perspectiva para inscrever os volumes na espessura do próprio plano. Nota de rodapé. Demisch, Fenêtre jaune cadmium ou Les Dessins de la Peinture, editora do Seur, página 275 a 305 e página 80, a espessura do plano em Pollock. Demisch é o autor que mais insistiu sobre a relação arte-pensamento, pintura-pensamento, tal como, notadamente, Dubuffet procurava instaurá-la. Mallarmé fazia da espessura do livro uma dimensão distinta da profundidade. C.F. Jacques Cheret, Le Livre de Mallarmé, Gallimard, página 55. Tema que Boulez retoma, por sua vez, com a música, Point de repère, página 161. Fim da nota de rodapé. E da literatura à música, uma espessura material se afirma que não se deixa reduzir a nenhuma profundidade formal. É um traço característico da literatura moderna, quando as palavras e a sintaxe sobem no plano de composição e o cavam em lugar de colocá-lo em perspectiva.
e a música quando renuncia à projeção como às perspectivas que impõem a altura, o temperamento e o cromatismo para dar ao plano sonoro uma espessura singular, da qual testemunham elementos muito diferentes. A evolução dos estudos para piano, que deixam de ser somente técnicas para tornar-se estudos de composição, com a extensão que lhes dá Debussy, a importância decisiva que toma a orquestração em Berlioz, a subida dos timbres em Stravinsky e em Boulez, a proliferação dos afectos de percussão com os metais, as peles e as madeiras, e sua ligação com os instrumentos de sopro para constituir blocos inseparáveis do material. Varese. A definição do percepto em função do ruído, do som bruto e complexo, Cage. Não apenas o alargamento do cromatismo a outros componentes diferentes da altura, mas a tendência a uma aparição não cromática, do som num contínuo infinito, música eletrônica ou eletroacústica. Só há um plano único, no sentido em que a arte não comporta outro plano diferente do da composição estética, o plano técnico. Com efeito, é necessariamente encoberto ou absorvido pelo plano de composição estética. É sob esta condição que a matéria se torna expressiva. O composto de sensações se realiza no material, ou o material está no composto, mas sempre de modo a se situar sobre um plano de composição propriamente estético. Há muitos problemas técnicos em arte, e a ciência pode intervir em sua solução, mas eles só se colocam em função de problemas de composição estética, que concernem aos compostos de sensações e ao plano ao qual remetem necessariamente com seus materiais. Toda sensação é uma questão, mesmo que se só o silêncio responde a ela. O problema na arte consiste sempre em encontrar que monumento erguer sobre tal plano, ou que plano estender sob tal monumento, e os dois ao mesmo tempo. Assim, em Klee, o movimento no limite da terra fértil e o monumento em terra fértil. Não há tantos planos diferentes quanto universos, autores ou mesmo obras. De fato, os universos de uma arte à outra, bem como numa mesma arte, podem derivar uns dos outros, ou então entrar em relação de captura e formar constelações de universo, independentemente de qualquer derivação, mas também dispersar-se em nebulosas ou sistemas estelares diferentes, sob distâncias qualitativas que não são mais de espaço e de tempo. É sobre suas linhas de fuga que os universos se encadeiam ou se separam, de modo que o plano pode ser único, ao mesmo tempo que os universos são múltiplos e irredutíveis. Tudo se passa, inclusive a técnica, entre os compostos de sensações e o plano de composição estética. Ora, este não vem antes, não sendo voluntário ou pré-concebido, não tendo nada a ver com um programa, mas também não vem depois, embora sua tomada de consciência se faça progressivamente e surja frequentemente depois. A cidade não vem depois da casa, nem o cosmos depois do território. O universo não vem depois da figura, e a figura é a aptidão de universo. Chegamos da sensação composta ao plano de composição, mas para reconhecer sua estrita coexistência ou sua complementaridade, um só progredindo através do outro. A sensação composta, feita de perceptos e de afectos, desterritorializa o sistema da opinião que reunia as percepções e afecções dominantes num meio natural, histórico e social.
mas a sensação composta se reterritorializa sobre o plano de composição, porque ela ergue suas casas sobre ele, porque ela se apresenta nele em molduras encaixadas ou extensões articuladas que limitam seus componentes, paisagens tornadas puros perceptos, personagens tornados puros afectos, e ao mesmo tempo o plano de composição arrasta a sensação numa desterritorialização superior, fazendo-a passar por uma espécie de desenquadramento que a abre e a fende sobre um cosmos infinito. Como em pessoa, uma sensação sobre o plano não ocupa um lugar sem estendê-lo, distendê-lo pela terra inteira e liberar todas as sensações que ela contém, abrir ou fender, igualar o infinito. Talvez seja próprio da arte passar pelo finito para reencontrar, restituir o infinito. Termino por aqui, no final do primeiro parágrafo da 252.